Boa noite. Você pode se colocar de pé. Vamos juntos com o nosso coração grato dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem sido bom. As suas misericórdias se renovam, nos alcançam. É maravilhoso cantar essas verdades. Então, se derrame nesse momento. Que o seu coração seja um coração adorador. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Misericórdia dura para sempre. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus é bom. Deus é bom com você. Deus é bom comigo.
aproveita esse momento para dar um oi aí para quem você não viu ainda. O Senhor é bom conosco. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa celebração. Que você tenha entrado aqui com uma expectativa muito grande em Deus, porque Ele fará e falará com você sobre as coisas dele, e as coisas do Senhor são grandes e maravilhosas, muito mais do que nós esperamos, muito maiores do que as nossas expectativas. Amém? Você pode se sentar. Filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos,
Jesus, não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 Glória a Deus, aleluia! Deus é bom o tempo todo, que alegria de ter as crianças louvando ao Senhor Jesus. Que a graça e a paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. A palavra só declara que nós, pais, devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando eles venham a crescer, jamais venham se desviar do caminho. Se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar, certamente não será o melhor caminho, não é, queridos? Então, pais, Deus continue abençoando teu coração, continue insistindo, semeando na vida dos seus filhos, suas filhas, para estarem se envolvendo o quanto antes, quanto mais cedo, melhor, para servir ao Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Por falar quanto mais cedo, melhor, nós iremos apresentar a Júlia, filha da Thaís. Vem aqui, por favor, a Cleo, filha da Cleo, a Thaís, e a Júlia. Vamos estar apresentando ela, a igreja, ao Senhor. Está orando por essa preciosinha. Que bênção, que alegria de tê-las aqui. Igreja, mesmo sentado como vocês se encontram, e sendo nas tuas mãos, vamos abençoar essa princesa do Senhor Jesus. Olhe pela vida Júlia, vamos orar. Que maravilhas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Júlia. Nós te louvamos porque nós cremos que ela nasceu com um plano eterno. Nós abençoamos e declaramos, Júlia, que você cresça no temor do Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Você é amada do Senhor Jesus. Você nasceu para dar certo. Nós abençoamos teus dias. Declaramos sobre a tua vida que você cresça com sabedoria. Nós abençoamos para que os propósitos, Senhor, venham prosperar sobre a tua vida, sobre a Thaís, que ela seja, Senhor, uma mãe sábia, temente ao Senhor todos os dias. Estenda a tua bênção sobre essa família, Senhor, sobre a Cleo. Nós o abençoamos este lar, abençoamos essa família e declaramos Júlia abençoada do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Toda vez que nós oramos com uma criança, somente uma princesa, assim, uma menina, eu olho para minha esposa e pergunto: então, minha esposa, você não acha, não concorda? Já temos 2 meninos preciosos, mas preciosos, você não tem acordo? Quem sabe, né? Ei, meus irmãos amados, eu gostaria de passar alguns avisos rápidos para vocês. Aliás, avisos tão importantes, não é? Esse é um sinal de estarmos retomando com muitas coisas para glorificar o nome do Senhor Jesus. O primeiro que nós queremos começar é chamando os irmãos para estarem já colocando na sua agenda esta data seguinte, 12 e 13 de agosto. Nós teremos Festa das Nações. Eu não sei você, mas eu estou numa expectativa desses dias, que eu soube que é bom demais. Eu fiquei sabendo que o melhor da terra está ali, irmãos. É tanta coisa que acontece ali, que move a cidade. Então vamos estar juntos, trabalhando, orando, convidando, divulgando, para que mais pessoas venham participar, que nós temos certeza será uma bênção. Agora esse recado para as irmãs, para as mulheres abençoadas. Nesta próxima quinta-feira, dia 21, estará acontecendo o encontro de Rede Mulher. A pastora Mônica, até dias atrás esteve aqui conosco pregando. Pois é, ela que estará aqui nesta quinta-feira compartilhando, trazendo uma palavra de encorajamento para você, mulher. E você está
convidada a convidar outras pessoas, encorajada a isso, a convidar outras pessoas, outras mulheres para estarem aqui. Temos certeza que será uma noite muito especial. O próximo recado, queridos, nós gostaríamos agora de ir lá para o sábado, né? Pensando aí nos jovens abençoados do DIP, lembrando que neste terá um tema muito desafiador: como usar sua profissão para honrar a Deus. É possível servir a Deus mesmo no trabalho? Qual é o seu entendimento, jovem? Importante você vir aqui neste sábado. Será este tema abordado de uma forma bem personalizada, uma linguagem que você vai compreender neste sábado às 20 horas. E no domingo, nós tivemos aqui um momento tão precioso aqui com as crianças. Nós teremos este momento muito especial, Celebra Kids, que será este tema apresentado, Operação Resgate. As crianças, juntamente com a equipe da liderança, estão ensaiando e será um tempo muito especial. Depois de 2 anos, não é? Um pouco mais, sem ter o Celebra Kids, acontecerá neste próximo domingo, só lembrando que será somente na celebração da noite, às 19h30. Portanto, os pais se programam para estar aqui com seus filhos, especialmente no culto da noite, às 19h30, onde teremos a celebração das crianças. O próximo recado, meus queridos, é para os pais que já são membros da igreja e que não foram batizados pelos filhos ainda. Eis uma grande oportunidade. Dia 29 nós teremos, aliás, dia 31 de julho, nós teremos uma grande celebração de batismo. Receberemos novas pessoas aqui para caminhar conosco nessa comunidade e aproveitaremos para batizar também as crianças. Crianças essas que são de pais, que já são membros da igreja. Eis uma oportunidade. Só precisa que você dê o nome, faça a inscrição, para que assim nós possamos dar os passos. E finalmente, meus queridos irmãos, o Teologia da Salvação, este é um estudo aprofundado. Nós iremos marchar neste tema durante o mês de agosto, iremos iniciar em agosto, e eu preciso pedir para que você também faça, por favor, a inscrição, para que possamos nos organizar. Queridos, é muito importante este tema, tão importante compreender o que realmente significa, na perspectiva bíblica, a salvação. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu encorajo você a estar aqui. Será nas segundas-feiras um tempo de estudos, será um tempo muito especial. No entanto, eu preciso pedir mais uma vez que você faça a inscrição e te encorajo a participar, que será realmente um tempo muito abençoado. Queridos, nós iremos nessa hora estar orando aos irmãos que estão firme, forte, exército de jejum, na graça do Pai. E eu quero chamar a igreja a colocar de pé. Nós estamos caminhando cada dia num propósito firme. A minha palavra para os amados irmãos é encorajar você a desenvolver uma cultura de jejum. Quem sabe você está na primeira experiência jejuando coletivamente, mas eu te encorajo, desenvolva essa disciplina espiritual. Isso trará crescimento para a sua vida, isso levará você a ter mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Dou um conselho para você: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. A recompensa muitas vezes não vem no processo, vem depois, irmãos. Então persevere, fique firme em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, quero encorajar você, vamos orar juntos. Nós vamos mergulhar em águas mais profundas, na presença do Senhor nesses dias. Orar sem cessar é a palavra devocional desta manhã. Continuamente, persistir na oração. A palavra nos chama para perseverarmos na oração. Nós não iremos ter uma vida plena, uma vida mais profunda na presença do Senhor, se não for por meio de oração, se não se aprofundar por meio de consagração. Senhor, nós clamamos a Ti, o Senhor já nos trouxe a consciência, mas Te pedimos, desperta agora a sede e fome em nós por Tua presença. Desperte em nós a Tua igreja, Pai, levanta uma igreja de oração, uma igreja, Senhor, que se coloca na brecha para interceder pelo Teu povo, para interceder pela cidade, pela nação, para interceder pelas autoridades. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos que no decorrer desses dias possamos ser despertados com uma fome que nunca sentimos por Tua palavra, por Tua presença, Senhor. Nós oramos, continue sustentando o Teu povo. Queremos marchar firme nesses 21 dias de jejum e oração.
que possamos ser despertados para prosseguirmos mais além e desenvolvermos uma cultura de jejum e oração. Em todo o tempo, Senhor, seja o Teu nome glorificado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor neste momento, irmãos meus. Você pode aproveitar esta hora, você que veio preparado para devolver seu dízimo, sua oferta. Aproveite este momento de louvor, nós iremos fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Aplauda esse Deus que não te deixa, ou Ele não te deixa nunca. E a sua mesa está aqui, esperando você, esperando para ter um diálogo mais íntimo, uma conversa mais profunda contigo. Ele é um Deus que gosta de se relacionar com os seus filhos, não é um Deus distante. E que o seu coração, nessa noite, diga sim para um relacionamento com esse Deus. E você experimentará qualidade de vida, porque esse Deus é muito bom. Contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu
Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, com o coração cheio de fome de Ti. Nós queremos Te conhecer mais, queremos nos aprofundar em Ti. E Deus, que essa fome nunca cesse, que a sede pelo Senhor nunca cesse, e que nós sejamos, oh Pai, totalmente Teus, porque a Tua bondade permanece conosco para sempre. Amém, amém. Você pode se sentar. Obrigado ao Ministério de Louvor e Adoração, ao lindo coral, que enriqueceu mais ainda este ambiente com a presença do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu, queridos? Irmãos amados, nós temos alegria nessa noite de ter um pastor aqui muito amado para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Quero chamar aqui o pastor Zeu. Ele é de Curitiba, da IPI Manaim, e ele estará pregando nessa noite. Está bem acompanhado ali da esposa, que estará apresentando, e tenho certeza que, como foi pela manhã, um tempo muito abençoado pela palavra do Senhor que nós recebemos, cremos que nessa noite o Senhor continuará falando ao coração da igreja. Estenda suas mãos em direção a este homem de Deus. Senhor, nós desejamos receber a Tua palavra revelada, a palavra que venha impactar nossos corações. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Zeu, pela sua família. Nós agradecemos ao Senhor por enviá-lo para compartilhar um recado do Teu coração. Nós o abençoamos para que a Tua vontade continue prosperando sobre a vida dele e sobre a sua história. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus seja sobre cada um de nós. Muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Rodrigo pelo convite para compartilhar a palavra, né? Que o nosso coração esteja aberto e sensível a tudo que Deus tem preparado ao nosso coração. Amém? Então, como o pastor Rodrigo falou, me chamo José Augusto, mais conhecido como Zéu. Estou acompanhado da minha esposa, Mariana. Mariana é daqui de pertinho, ela é de Bela Vista do Paraíso, vizinha aqui de Sertanópolis, e eu sou de Curitiba. E já estou lá na igreja já há 12 anos como pastor, servindo ao Senhor, e já há 4 anos acompanhado da minha esposa. Então, é muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Quero ler apenas 3 versículos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Quero me deter no versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Esse texto é algo que me chama muita atenção em vários textos das Escrituras Sagradas. O apóstolo Pedro utiliza-se de metáforas, ou seja, de figuras para explicar algo, de coisas muito simples do nosso cotidiano para falar de coisas espirituais e profundas. Na verdade, Pedro aprendeu com Jesus, né? Jesus falava através de parábolas, ele contava histórias e falava de coisas muito práticas. Nenhum dos ouvintes de Jesus saía daquela conversa sem entender aonde Jesus queria chegar, porque ele procurava falar de maneira simples. E é isso que o apóstolo Pedro procura falar aqui. E ele usa uma metáfora aqui
muito interessante, porque diz respeito a algo muito comum do nosso dia a dia. Ele vai falar aqui a respeito do leite espiritual. Quantos aqui tomam leite todos os dias? Levanta uma das mãos, né? A gente tem o costume, o hábito, né, no café da manhã de tomar o leite. Alguns gostam muito, né? Fiquei sabendo aqui, o pastor gosta de leite ninho, é verdade? Então, assim, o leite é um alimento muito básico e que serve para nutrir a nossa vida do ponto de vista do nosso corpo mesmo, né? E o leite é o alimento básico também das crianças, né? Recém-nascidas. Há pouco tivemos uma bebezinha aqui à frente. Com certeza o leite é o alimento da vida dela, né? Ela não pode comer algo sólido, mas é o alimento que a sustenta. E aqui o apóstolo Pedro ele usa essa ilustração para falar de coisas espirituais. E nós nos preocupamos com o alimento físico, concorda comigo? Quantos aqui, eu sei que vocês estão em jejum, tá, irmãos? Mas quantos então essa semana se alimentaram alguma vez, né? Muitos de nós temos uma rotina, né? Nos alimentamos no café da manhã, o almoço, a janta, tantas coisas. Alguns fazem alguns lanchinhos entre as refeições. A gente se preocupa com isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é o quanto nós nos preocupamos com a nossa nutrição espiritual. Nutrir, sim, o nosso corpo, e muito se fala também sobre nutrir a nossa alma, sim, as emoções, mas eu quero falar sobre nutrir o nosso espírito, né? O nosso aspecto espiritual da nossa vida, o quanto nós temos essa preocupação. O leite, no caso do apóstolo Pedro aqui, ele não está falando como um alimento apenas para aqueles que se achegaram agora à fé cristã. Diferente do apóstolo Paulo, que ele vai falar, vocês não deveriam mais estar tomando leite, mas sim alimento sólido, porque enquanto vocês já deveriam ser mestres, vocês ainda são bebês espirituais. Paulo ele repreende a igreja desta forma, mas Pedro ele fala diferente, ele vai dizer que o leite é esse alimento básico para cada um dos cristãos, que todos nós precisamos nos alimentar, nos nutrirmos do leite dia após dia. E agora minha pergunta para você é a seguinte: como é que está a tua nutrição espiritual? Às vezes a gente está preocupado com a nutrição do corpo, né? A gente procura se alimentar de maneira saudável, né? Tivemos, eu e minha esposa, a experiência esse ano de fazer uma dieta e ter que readequar tanta coisa e pensar não mais na quantidade, mas na qualidade e tentar ver, né, o que faz mais bem para o nosso corpo, para o funcionamento dos nossos órgãos, enfim, cuidar da saúde. Mas essa preocupação ela precisa ser transferida para a nossa preocupação com a nossa vida espiritual. Se preocupar com essa nutrição espiritual é papel de cada um de nós, né? Deus levanta líderes, a gente ouve mensagens, né? Existem pessoas que ministram sobre as nossas vidas, mas não é preocupação e responsabilidade delas essa nutrição. Eles podem ser instrumentos de Deus, né? Nós como pastores pregamos e podemos nos tornar instrumentos como meios, mas a nutrição espiritual é responsabilidade de cada um. E da mesma forma como no alimento físico a gente se preocupa, né? Opa, já está dando fome, já está chegando o horário da refeição, eu vou me adequar, me preparar para isso. Eu fiquei pensando o quanto a gente faz isso com a fé, com o alimento espiritual. Será que a gente separa tempo? Será que começa a vir aquele sentimento, nossa, eu estou com fome. E fome do quê? De fome de Deus, fome da presença do Senhor, fome das verdades espirituais, fome da palavra de Deus. O quanto isso faz parte da nossa vida. Eu escolhi como tema para essa mensagem o seguinte: busque intensamente a maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual é o final dessa história. A gente começa se alimentando para alcançar algo, para conquistar algo. Por isso a gente deve buscar de maneira intencional e de maneira intensa. A gente vive numa sociedade intensa, concordam comigo? Muitas coisas nesse mundo são intensas. As pessoas elas se tornam viciadas em trabalho, as pessoas se tornam às vezes viciadas em lazer, as pessoas são intensas naquilo que fazem, nos seus gostos, nos seus desejos. E por que a gente não é intenso com as coisas do Senhor? Por que a gente não transfere esse fogo, esse calor de dizer eu gosto tanto de fazer algo, eu me dedico tanto a algo para as coisas do Senhor?
Há uma grande batalha espiritual, de fato, para que a gente faça isso, né? O inimigo, ele não quer que nós nos movamos em direção a Deus, mas o Senhor, ele nos aguarda. O Senhor, ele espera esse movimento, ele espera o desenvolvimento dessa intensidade no nosso coração. Então, baseado nesse texto do apóstolo Pedro, eu quero meditar com vocês em 3 passos para nós alcançarmos a maturidade cristã, que é o fruto, que é a consequência desse alimentar-se, dessa busca, desse desejo intenso. Deixa eu só passar aqui. E eu quero então falar sobre 3 passos para nós alcançarmos essa maturidade. O primeiro deles é abandonar o que faz mal. Abandonar o que nos faz mal. Para a gente alcançar a maturidade espiritual, a gente precisa fazer uma revisão, uma avaliação da nossa vida e dizer: opa, isso aqui não presta, isso aqui não faz parte, isso aqui não condiz com a minha condição de um filho de Deus, uma filha de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. E é isso que Pedro vai falar no início do texto que nós lemos. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Daí você vai dizer: poxa, mas eu já conheço o Senhor, essas coisas não fazem parte da minha vida, mas elas são exemplo de coisas que precisam ser abandonadas. Muitas vezes eu já ouvi a expressão de que muitas vezes nós podemos ter um pecado de estimação. Sabe aquela coisa que a gente não quer se desfazer? Tem coisas que a gente tem estima, a gente guarda, né? Tem alguns que são mais acumuladores do que outros, mas eu quero te dizer que o pecado a gente não pode acumular, a gente tem que abandonar. E por isso Pedro vai falar: abandonem, deixem tudo que te faz mal. E você concorda comigo que nós sabemos o que nos faz mal? Sim ou não? Você sabe o que te faz mal? Eu sei o que me faz mal. Assim como na nutrição do corpo, a gente sabe, né, que muito açúcar, muito carboidrato, muito sal podem prejudicar a nossa saúde. Mas e a saúde espiritual? Que coisas têm atrapalhado? Que coisas trazem distração? Que coisas, quem sabe, ficam na frente, se tornam um obstáculo para que eu possa me dedicar mais a Deus? Então há necessidade de posicionamento. Abandono é deixar lá, não é deixar aqui perto, é deixar e sair, seguir adiante, seguir em frente. Abandonar é uma atitude radical, mas a Bíblia fala para a gente ser radical contra o pecado, radical contra aquilo que não faz parte da nova vida que Deus nos deu através do Senhor Jesus. Quando Ele morreu por nós naquela cruz, Ele nos deu nova vida. Como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, nós somos nova criatura. Ou seja, o que ficou para trás, ficou para trás. A gente tem muito a seguir adiante para tudo aquilo que Deus tem para nós. Hábitos que fazem mal, hábitos que muitas vezes precisam ser abandonados, que fazem parte da velha natureza. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos colossenses para que eles se desvestissem da velha natureza, ou seja, tirassem aquela roupagem antiga, contaminada pela natureza humana pecadora, e se revestissem da nova natureza, criada segundo Deus. E a minha pergunta para você é: o que tem te feito mal? Isso pode ser muito diferente para cada um de nós. Então não posso dar uma lista aqui de coisas para você ticar e dizer: opa, isso aqui eu tenho. Não, a nossa vida com o Senhor, ela é dinâmica, né? O Espírito de Deus habita em nós e Ele nos mostra aquilo que não o agrada, aquilo que não traz alegria ao coração de Deus. Por isso esse texto, ele nos desafia a abandonar o que faz mal. E esse é o primeiro passo para nós caminharmos em direção a uma maturidade espiritual. O segundo passo para nós avançarmos nessa caminhada é desejar o alimento mais saudável. Desejar o alimento mais saudável. E é isso que Pedro vai falar: desejar ardentemente. Não um desejo, sabe aquela coisa assim, eu estou com vontade, mas eu estou com uma certa preguiça de fazer algo. O desejar ardentemente é: eu vou, não importam as barreiras, eu vou romper o que for necessário, porque isso
eu preciso disso para o meu coração. Será que há esse sentimento em nós de desejarmos ardentemente esse genuíno leite espiritual que nutre a nossa alma? Certo comentarista bíblico disse assim: os que nasceram de novo devem alimentar-se com leite para crescerem sãos e para apreciar o sabor de Deus. Eu gostei muito dessa expressão. Ele diz que esse alimento saudável é o próprio Senhor. E quando nós nos alimentamos dele, nós experimentamos o sabor de Deus. Você conhece o sabor de Deus? Não é um sabor maravilhoso? Pensa para a gente fazer a comparação numa comida gostosa, que você aprecia. Não é algo que traz muita alegria quando você desfruta? Será que é esse o mesmo sentimento quando a gente vai para a presença de Deus e a gente desfruta do sabor dessa presença, algo que toca o nosso coração, o profundo do nosso ser? Os cristãos, eles devem mostrar o mesmo anseio pelo crescimento espiritual que uma criança mostra pelo leite da mãe, disse certo comentarista bíblico, porque de fato nós fomos criados novamente, nós nascemos de novo. O bebê, ele experimenta da nutrição básica porque ele acabou de nascer, e se nós nascemos de novo na fé, nós precisamos ser nutridos para nos desenvolvermos mais e mais. Embora as igrejas para as quais Pedro escreveu, sem dúvida, incluíam muitos novos convertidos, aqui o leite não significa o ensino cristão elementar para aqueles que são espiritualmente maduros, mas indica a pertinência e a suficiência do puro ensinamento cristão, encontrado na palavra de Deus, na vida devocional, no dia a dia do nosso relacionamento com o Senhor, como alimento espiritual para todos os cristãos. Esse alimento genuíno vai além do que é básico, além daquilo que nós já recebemos quando conhecemos a Deus a respeito do perdão, da cruz, do arrependimento, da salvação. Diz respeito a nós nos alimentarmos de algo que tem consistência, que vai nos fazer galgar um passo nessa caminhada de fé. O apóstolo João, ele vai falar dos 3 estágios de maturidade espiritual: filhinhos, jovens e pais. O crescer e se alimentar é para que a gente passe de filhinhos a jovens. E se nós somos jovens, a pais na fé, ou seja, pessoas que geram filhos, que levam a fé para outras pessoas, que não apenas têm as suas próprias experiências com o Senhor, mas se desenvolvem dia após dia. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual é a intensidade do teu desejo de se alimentar espiritualmente? Bom se nós pudéssemos ter um termômetro que fizesse essa medição para saber se o nosso desejo pelas coisas de Deus ele está ralo, ele está mediano ou ele está intenso. Concorda comigo? Se nós tivéssemos, nós poderíamos saber, mas isso é um processo de sondar o coração, de pedir para o Espírito de Deus falar conosco, nos mostrar a nossa condição e darmos passos, e avançarmos, e tomarmos decisões, um anseio, uma busca pessoal que gera crescimento, para crescermos espiritualmente. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, quantos querem crescer espiritualmente? Todos vão levantar a mão. Não vou fazer o teste, tá, gente? Para não me desmentir aqui. Mas eu tenho certeza disso, que todos nós desejamos. Quando você conhece o Senhor, você não pode ficar como você era no mesmo momento quando você conheceu o Senhor. Alguns têm alguns meses de caminhadas com Deus, alguns têm alguns anos de caminhada com o Senhor, e o importante é que nós não estejamos iguais, estávamos lá atrás, mas que houve um processo de amadurecimento, de crescimento na nossa caminhada de fé. Por isso eu quero te desafiar, quero te convidar a você desejar crescer na sua fé. E esse, portanto, é o segundo passo para caminharmos em direção à maturidade, desejar o alimento mais saudável. Mas o terceiro passo que eu quero compartilhar com vocês é crescer continuamente em direção
a maturidade, crescer continuamente, não estagnar, não parar no tempo, não deixar para depois, mas ser prioridade na caminhada, na nossa vida, crescer espiritualmente. E aí o apóstolo Pedro vai dizer: vocês já provaram que o Senhor é bom, ou seja, vocês já tiveram um encontro com Deus, portanto, prossigam continuamente em direção a essa condição de maturidade. E o que é maturidade? Maturidade é você ter sabedoria para tomar decisões. Maturidade é você ouvir Deus. Maturidade é você saber diferenciar o bem do mal, né? No sentido daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que te prejudica. Se a gente toma nessa figura, né, o fruto maduro precisa o quê? Ser colhido, e ele está pronto para tornar-se um alimento. Mas o fruto que está verde, ele ainda não tem condição de se tornar alimento, ele vai fazer mal para o nosso estômago, né? Mas se o fruto está maduro, ele é um alimento saudável. E assim a nossa vida precisa ser também, para que a nossa vida seja também inspiração para outras pessoas, para que a nossa vida seja um desafio para aqueles que estão diante de nós. E a maturidade, de acordo com aquilo que a gente aprende nas Escrituras, ela é medida na nossa semelhança com Cristo. Quanto mais parecidos que nós estamos com Jesus, mais maduros na fé nós somos. É fato que muitos se confundem nesse sentido e se acham maduros, mas muitas vezes a sua vida não condiz com essa maturidade declarada. E por isso, quanto mais nos parecemos com o Senhor, é um critério muito sólido para dizer: opa, se eu estou me parecendo com Jesus, se é esse o retorno que eu tenho das pessoas, de que aquilo que eu fiz, eu fui instrumento de Deus, se eu de fato tenho vivido o que Jesus diz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente vive a maturidade. E é isso que o apóstolo Paulo também vai incentivar nas suas cartas. Por 2 vezes ele vai falar para que os cristãos que eram seus discípulos, né, pessoas das igrejas que Paulo fundou ou apoiou, seguissem o seu exemplo. E aí você pode pensar: poxa, Paulo estava sendo um pouco, quem sabe, orgulhoso de dizer: façam como eu. Mas ele tinha muita humildade na vida dele. Paulo era alguém que de fato teve uma experiência profunda com o Senhor, e ele podia dizer: eu estou imitando Cristo, então imitem a mim. Quem sabe, se vocês não estão conseguindo entender o que significa isso, olhem para a minha vida. E ele vai falar lá em Filipenses 3,17: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Ele falou aos coríntios também, em 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E depois aos Filipenses ainda Paulo vai falar que esse desenvolver da maturidade passa pela obediência, passa por a nossa fé ser provada e aprovada, passa por nós experimentarmos Deus realizando a sua vontade na nossa vida, e nós podemos perceber o que é caminhar com Jesus, o que é ser discípulo dele. Portanto, maturidade é você ser discípulo de Jesus intensamente, todos os dias da sua vida, e você viver isso, não por algum tempo, não quando a gente está sendo, né, desafiado por algo, por um líder, mas quando nós temos esse entendimento do que é seguir a Jesus, e nós damos passos em direção a isso. Portanto, esse é o terceiro passo em direção à maturidade: crescer continuamente. Eu quero partir para concluir essa mensagem, mas eu quero animar você a pensar sobre isso, a refletir, a desejar de fato, não deixar passar o tempo. Quem sabe Deus tem nessa semana algo novo para te dar. Você crê nisso? Amém? Algo que você vai experimentar porque você tomou uma decisão, uma escolha e disse: Senhor, eu entendo que eu quero ser maduro na fé, eu entendo que eu quero crescer espiritualmente, eu desejo isso para a minha vida. Eu sim vejo isso na vida de pessoas, eu me inspiro com elas, mas eu quero ter a minha própria experiência de fé, de caminhada contigo.
Por isso a maturidade, ela exige dedicação, ela exige fidelidade, perseverança, exige um reunir das nossas forças para podermos estar focados naquilo que nós estamos buscando. E Paulo vai falar isso quando ele diz aos Filipenses, lá no capítulo 3, eu não estou dizendo que eu já obtive a maturidade ou a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu esqueço o que fica para trás, eu avanço para aquilo que está diante de mim, e eu corro de maneira a alcançar essa maturidade. Ele deseja, ele testemunha, e ele nos incentiva a vivermos intensamente nessa maturidade. Eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria te convidar a você fechar os teus olhos e pensar de fato na tua caminhada de fé. Será que você se identifica como alguém maduro espiritualmente? Será que você tem se alimentado verdadeiramente do leite genuíno espiritual? O quanto você precisa caminhar e avançar para ter experiências novas com o Senhor? E oro para que você possa ouvir Deus nessa noite. Mantenha seus olhos fechados e pergunta para Ele: Senhor, que passo eu devo dar nessa caminhada? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja e anseia para o meu coração? E eu queria te dar uma oportunidade de nós orarmos juntos a respeito desse passo, dessa intensidade. Então, se Deus tocou no teu coração de maneira muito racional, porque muitas vezes a gente atende a um apelo quando nós somos tocados nas nossas emoções, mas eu creio muito que Deus é fiel quando também nós racionalmente dizemos: Senhor, eis-me aqui. Nada, quem sabe eu não tive nenhum arrepio, ou quem sabe eu não tive nenhuma sensação, mas eu entendi de fato a palavra de Deus, e eu quero responder: Senhor, eis-me aqui. E se você se enquadra nesse grupo de pessoas que quer dizer isso para o Senhor, eu queria te convidar a você vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Faça isso apenas se o Senhor falar contigo, mas sinta-se muito na liberdade do Espírito de Deus de responder a Ele. Você não responde a mim, ao pastor, à igreja, mas você responde ao Senhor quando diz: Deus, eu quero ouvir Tua voz, eu quero ter essa maturidade de fé, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser um imitador do Senhor. Vem aqui e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos nessa noite, Pai, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque ela nos desafia. A Tua palavra diz a respeito de si mesma que ela é uma espada de dois gumes que penetra até o profundo na nossa alma, nos ajudando a discernir os propósitos e pensamentos do nosso coração, Pai. Deus, e nós queremos orar, Deus, sobre cada pessoa que vem aqui à frente dizer de maneira muito consciente: eis-me aqui para o Senhor, que deseja buscar a maturidade, o crescimento, Deus, a experiência de fé, Pai. E eu oro mesmo para que nessa semana cada um desses irmãos e irmãs tenha experiências com o Senhor, Deus, e que possa testemunhar do agir do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz maturidade, Deus, traz crescimento espiritual e faz, Senhor, na vida de cada um aqui, Deus, que se apresenta de Ti, Pai, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai, porque cremos no Teu poder, cremos na Tua fidelidade e descansamos no Teu amor, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Derrama seu coração agora na presença do Senhor. Ele te convida a se relacionar com Ele. Eu me prostro aos Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor, atraído por Teu amor.
cheia de experiências maravilhosas e sobrenaturais contigo, Pai. Oh Deus, que o nosso coração te busque com intensidade durante essa semana e por toda a nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que essa semana seja incrível, maravilhosa e cheia de Deus.